Boa noite, boa tarde, bom dia, todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Hugo, eu vou apresentar sobre a diferença de ângulo mecânico e ângulo elétrico. Tá. Então, primeiramente eu vou falar sobre o ângulo mecânico. Então, o ângulo mecânico, ele se refere a uma rotação física real, né, de um componente mecânico que é expresso nas unidades de ano ou graus. Então, basicamente, todo um objeto que rotaciona sobre ele mesmo, né, que faz uma rotação, ele possui um ângulo mecânico, um objeto real. Então, um exemplo que eu coloquei aí é quando o eixo de uma máquina, né, o motor, ele gira, né, o rotor de uma máquina assíncrona. Então, como mostra aí a imagem, né? Mostra um rotor girando sobre ele mesmo, né? Ele é físico, então ele possui um ângulo mecânico, né? Isso também vai variar, né, de quanto que ele rotaciona, mas se ele rotacionar, né, vamos supor, se ele rotacionar de 0 a 2π, né, ou de 0 graus a 360 graus, ele vai fazer uma rotação completa. E essa rotação é uma rotação mecânica. O ângulo mecânico ele é descrito por essa expressão, né? Θm vezes a velocidade angular vezes o tempo, o período, né, dessa rotação do objeto. E também o entendimento do ângulo mecânico é extremamente importante para compreender a performance e a eficiência da máquina. Agora, o ângulo elétrico ele é descrito a partir de uma progressão em forma de onda, de corrente ou de tensão alternado. Nesse caso, é necessariamente que seja alternado, porque alternada ela vai descrever um formato de onda, né, ao longo de um tempo. Então, a partir do tempo, ela vai descrever períodos, né, e esses períodos eles são expressos em graus ou radianos, né? É mais usual, né, a utilização de radianos. O ângulo elétrico ele é descrito pela essa expressão, né, θe, que é o ângulo elétrico, P vezes ômega θm, né, que é o ângulo mecânico. Porém, esse P é o número de par de polos. Esse é o número de par de polos da máquina, né, da máquina, do motor ou do gerador, que eles são relacionados. E também tem algumas bibliografias que essa expressão muda, né? O P ele é dividido por 2, porque daí ele está considerando os polos unitários, né? Então, a máquina ela sempre vai ter par de polos, né? Um norte e um sul, né? Magnetizantes. E, e daí, né? Ele divide por 2 por conta dessa questão, porque você pode contar eles de forma unitária, né? Ou contar com os seus pares, que eu acho que é mais prático e intuitivo. E qual é a diferença, né, entre eles? A diferença entre os dois é realmente a aplicação, né? O ângulo mecânico ele é uma rotação, né? Ele é físico, ele é real, um objeto existente. A gente observa, a gente consegue tocar, né, ver.
E, porém, o ângulo elétrico ele é um ângulo teórico, né, que tem como forma representativa a fase, né, tem como representar a fase, né, da forma de uma corrente, em forma de onda, da corrente ou da tensão, depende do que você quer usar como parâmetro. E então não necessariamente tem correlação com uma rotação mecânica, né? Salvo as exceções, né, nas máquinas rotativas, as máquinas elétricas rotativas, que elas possuem, né, a correlação, né? Não tem a circulação de corrente, né, tanto no estator quanto no rotor, sem ter uma rotação mecânica, né? Então é necessário ter a rotação mecânica. Então, uma coisa que difere uma da outra, né, é que o mecânico ele sempre vai possuir, né, um ângulo, sempre vai ter o mesmo ângulo. Então, se a gente supor que a máquina ela sempre irá mecanicamente, sempre irá ter uma rotação completa, né, de 360 graus, o- então ela vai ter sempre 360 graus. Porém, a, o ângulo elétrico de uma máquina, ela vai depender, né, do número de polos. E daí muda totalmente. Então, elas não se correlacionam devido à rotação, porém, com a quantidade de número de polos, elas já mudam, como mostrado na imagem aí à direita, né? Então, quando eu tenho norte e sul, né? Ela descreve esse tipo de onda aqui. Porém, se eu coloco mais dois polos, né? Ela vai aumentar aqui, né, ou diminuir o seu período, né, aumenta a sua frequência, né, e diminuir o seu período. Então vai ter uma mudança, né, no ângulo de fase do elétrico, né, da máquina. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, e gostaria de agradecer o Jorge, né, pela oportunidade. E aqui ficam as referências que eu utilizei. Coloquei alguns links e vocês podem estar consultando ou entrando em contato comigo. Beleza? Obrigado.